E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos aqui mais um Dedo de Prosa com o Marcos. Hoje de manhã eu tava montando ali os colchões na carretinha ali, aí o pessoal mandou comentário lá. Falei que ia fazer um Dedo de Prosa hoje, falei, o que eu falo? O que vocês querem ouvir? Que história tem bastante. Aí eles falaram assim, acho que uns 3 ou 4 comentários, a maioria. Pelo menos que eu vi, todos. Conta a história da tua infância. Da tua infância. Então tá bom. Então eu vou contar a história da minha infância. Mas a minha infância tem uma pessoa que é fundamental na minha infância. Enquanto eu preparo o café aqui, vou preparar um café para mim, vou deixar vocês com o único vídeo que eu tenho conhecimento que tem dessa pessoa, que é fundamental para minha infância. Vê ela aí e já eu volto. De comer nós tudo, eu, a mãe e o pai, as fotos, de trás recebeu e foi embora. Então, até chegar essa hora, eu ficava assim na porta do hotel, né? Aí de quando vinham os garçons, os que trabalham no hotel, ali na porta ali, e via um que é mestiço japonês. Isso aí. Aí um mandou o outro falar de namoro comigo. Namoro? Namoro. Quantos anos a senhora tem? Eu tinha 15 anos, 15? vai estar naquela foto, filho. Ah, naquela tá, foto, tá. eu com vestido de chita. De chita? É, aqueles de chita. Nem existe mais. Não. Vestido de chita, você vê que tão atrasado que a gente é. E falou comigo, o quê? Pai bravo, você vai ser criança, dê-me livre. Aí eu falei, não. Falei pro outro assim, não quero não. E tardezinha eu já ia sair pra quê? Pra ficar em roda de mim ali? É. O pai precisa bem ficar bravo comigo? E não foi agora esse dia eu conversando, não conversei com ele, é primo meu. Primo da senhora? Primo meu. Primo com Agora, primo eu não sei, pode casar, não? mas quando ele falou, não sei, eu já não sei o que foi. Eu achei interessante. É. Quantos anos faz e eu certo que está vivo ainda e ele é primo meu? É. Eu esqueci, eu não sei mais. Agora eu esqueci, não guardei aquele lugar que ele mora. É, né? Não. É. Gente, ele chama, ele assim, a de Souza. É, né? A de Souza. E ele precisa de japonês. É. Acabou? Viram? Essa é minha avó. Vó Lúcia. Vó Lúcia. Esse é o único vídeo que eu tenho conhecimento que existe dela. Ela já é falecida. E a minha infância foi nessa casa aí que vocês viram aí. Antes era madeira. E hoje já fizeram ela de alvenaria em volta da de madeira. E a madeira tiraram de dentro a madeira. Mas o quarto que eu nasci tá lá ainda. Eu nasci nessa casa aí. Minha infância toda foi nessa casa aí. Deixa eu contar pra vocês como que foi a minha infância então. Eu nasci... Essa é a Sky e a Choca. Brincando lá no sofá e o Cleitinho tá tirando o sono dele da tarde. Eu nasci em 1971, 1º de outubro de 1971. Nessa casa aí que vocês viram a minha avó aí. Eu tenho vídeo nessa página, acho que eu não tenho. Não me recordo, acho que na outra tinha. Eu perdi muito vídeo na outra página. Isso aí que me deixa chateado, mas não tem problema não. Nós fazemos outros. Tem um quarto aí que eu nasci ainda. Minha avó contava pra mim que quando eu nasci, e fui ficando roxo. Diz que eu fui ficando roxo. Fui roxeando. Eu não respirava. Eu não chorei quando eu nasci. Eu não chorei. E aí eu fui ficando roxo e... Deixa eu dar uma direitadinha no telefone aqui. Aí. Ficou legal agora? E aí eu fui ficando roxo. Esse formato que eu tô gravando, pessoal, é melhor pro YouTube. Porque tem gente que vê na televisão, né? Assiste na televisão. Então fica bem melhor no YouTube. E no Facebook também fica bom. E aí isso que eu fui ficando roxo. E a minha madrinha, depois que eu perguntei de manhã, quando eu tava fazendo a live, eu falei, pessoal, se alguém for de Cidade Gaúcha, uma cidade no Paraná, perto de Nova Olímpia, perto de Umuarama, chama Cidade Gaúcha. A minha madrinha chama Maria e meu padrinho chama Geraldo. A última notícia que eu tive deles é que eles moravam em Cidade Gaúcha
E o meu padrinho era marceneiro. Ele já deve estar bem de idade, já ele deve estar bem lá com seus 70, 80 anos. Mas os filhos dele também eu acho que moram em Gaúcha. Há muitos anos atrás eu tive na casa deles em Gaúcha. Foi com a minha mãe. Questão de 15, 20 anos atrás. Aí depois perdemos o contato. Se alguém estiver vendo esse vídeo e for de Cidade Gaúcha, ou conhece eles, ou os filhos dele aí em Cidade Gaúcha, meu padrinho chama Geraldo e minha madrinha me parece chama Maria. Ele era marceneiro. Manda um alô pra mim que a hora que eu for aqui na casa da minha mãe ainda mora em Paraíso do Norte, na mesma casa. Nessa mesma casa que eu nasci aí, nessa mesma casa que meu padrinho e minha madrinha teve aí, no dia que eu nasci. Naquela época, eles estiveram lá. E por que que ela é minha madrinha? Eu vou explicar pra vocês. Eu acho que meu pai trabalhava na serraria junto com o seu Geraldo. O seu Geraldo, meu padrinho. Aí quando eu nasci eu não respirava, disse que eu não respirava, fui ficando roxo, e eu ia. Só vim aqui, pela história que a minha avó conta, eu só ia dar uma passada aqui. Eu ia sair aqui nesse mundo e já voltar. Mas daí minha avó falava que a minha madrinha chupou meu nariz. Chupou meu nariz, eu vim entender depois que ela fez tipo assim uma respiração artificial, uma respiração boca a boca, no neném, no recém-nascido que era eu. Aí quando ela fez isso, eu passei a respirar. Então, além de dever minha vida, meu pai e minha mãe que me tiveram, né? Eu devo a minha madrinha a Dona Maria, que fez essa respiração boca a boca e eu nasci. Fez essa respiração artificial e eu sobrevivi. Então entende por que eu sou mais tranquilo? Eu sou estressado, gente, você não entende, eu sou estressado, sou preocupado, eu rio assim e tal, mas quem me conhece sabe, às vezes não tem como, eu chego a um ponto que a gente não aguenta mais, né? Mas mesmo assim eu procuro rir, porque eu já nasci morto, tudo é lucro. E eu escolhi ser dessa maneira. Se até ontem eu era um cara amargurado, um cara triste, um cara... Tudo que eu era nessa vida, presta atenção no que eu vou falar agora. Tudo que eu era nessa vida, eu escolho todos os dias mudar, eu escolho ser melhor, eu escolho ser mais tranquilo, eu escolho ser mais feliz, eu escolho brincar mais, eu escolho rir mais. Porque... se a gente for levar ao pé da letra, a gente chora, a gente desanima, a gente desiste da vida, a gente desiste de viver. Uma das escolhas que eu fiz foi não assistir mais televisão, não assistir jornal. Eu não vejo jornal, mas Marcos, você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Olha, para mim não tem feito diferença, Porque você vai assistir um jornal... Bebê, eu tô te vendo, tô conversando, não tem bolacha aqui, não tem pão, não tem nada aqui pra você comer, bebê. Bebê é assim, eu sento na mesa, pego uma xícara, ela já encosta e começa a me coçar. Eu escolhi não assistir mais jornal, escolhi não assistir mais novela, essas coisas, porque quando você liga a televisão, não tem nada na televisão que passa, que é pro seu crescimento. A televisão, ela quer manipular você, ela quer mudar a sua cabeça, ela quer levar você pro lado... A televisão é muito astuta. A televisão, o povo da televisão, o povo da mídia, os nossos... Eles têm uma noção de como que vai ser lá na frente... E aí eles começam a manipular as pessoas aqui e agora. Vou trazer mais pertinho assim. Esse fica melhor, pessoal. Eles começam a manipular a gente aqui e agora. Então eu escolhi não assistir televisão. Só passa tragédia na televisão. Só passa tragédia. Nada pro seu crescimento. Não passa nada pro seu crescimento. Deixa eu endireitar melhorzinho aqui. Nada. Você vai ver uma novela. A novela, o cara trai a mulher dele, a mulher trai o marido, o filho é um viciado, o filho é um drogado, o filho rouba
a mãe, o pai para comprar uma coisa errada. E o adolescente tá vendo aquilo ali, ele tá aprendendo como que faz aquilo ali. Então eu escolhi não assistir. Aqui na minha casa, a televisão não é ligada na antena. A gente tem televisão. E eu assisto vídeos no YouTube para que eu possa aprender, porque eu também faço vídeo para vocês, vídeos bons. Eu assisto coisas boas para que eu possa passar uma boa mensagem para vocês. E de vez em quando eu assisto, sim, eu assisto filme, assisto uma série, mas eu assisto sabendo que aquilo é uma ficção, que aquilo é uma mentira. Eu nem gosto muito de assistir, porque quando eu era moleque eu assistia o Super-Homem, por exemplo. Nossa, o Super-Homem voa. Eu ficava encantado com aquilo. E hoje você vai na internet, você procura ali, como é que era feito o filme do Super-Homem voando? O Super-Homem não voava. Que decepção, meu Deus do céu. Que decepção. Você vê um filme, os caras numa paisagem linda, assim, andando, aquela guerra estelar, assim, aquele monte de gente brigando, assim, e tal, aquela, assim... Aí quando você vai para os bastidores que eles passam, como que mostra aquele filme? É só os dois, é só as duas pessoas numa tela verde, tudo é inserido artificialmente depois. Avatar, você lembra que esse filme Avatar? Assistiu Avatar? Nossa, como que é? E você vê que é tudo falso, é tudo mentira. Não é uma decepção tão grande. Eu gostava muito de cinema. Eu lembro, eu morava em Cáceres. E aí eu ia para Cuiabá, a empresa que eu trabalhava na época era em Cuiabá, então eu tinha que ir em Cuiabá. Eu ia para Cuiabá e quando o Valquíria ia comigo, eu sabia, a gente ia dormir lá, ela ficava a tarde toda no hotel dormindo. E eu ia resolver os negócios. E à noite a gente saía ali e tal, jantava, voltava a dormir, no outro dia ia embora. Mas quando eu ia sozinho, eu procurava resolver tudo rapidinho, meu. Eu assistia 3 filmes no cinema, um seguido assim, ó, 3 filmes, saía de um, entrava no outro, saía do outro, entrava no outro. Vocês não vão acreditar, a Bia subiu em cima da mesa, vocês não vão acreditar. Ela tá em cima da mesa. Não, Bia, não faz isso comigo não, tá, bebê? Faz isso não. Não tem bolacha aqui, tá? Deixa eu terminar a nossa prosa aqui. Eu troquei a toalha hoje, Bia. Não faz isso não, eu troquei a toalha hoje. De novo. Não, Bia, não. Eu tenho que tirar a cadeira aqui, pessoal. Eu vou dar um pause para tirar a cadeira, senão ela não vai deixar. A Bia é terrível. E aí, eu assistia 3 filmes seguidos. Nossa, como eu gostava de assistir filme no cinema. Hoje, você vai no cinema, você vai assistir um filme, vai comprar uma pipoca, você compra uma pipoca, um refrigerante, R$100. Aqui em casa nós somos em 4. Valquíria fala, vai vocês, eu não vou não. Eu também não vou, não tem graça. E aí eu parei. A gente não assiste essas coisas que traz coisa ruim pra dentro de casa, não. A gente procura ver coisas boas. Então, pessoal, daí falando lá, daí nasci lá, meio assim, já querendo nem ficar aqui, questão só de minutos eu ia ficar aqui nessa terra, mas daí minha madrinha chegou e fez a diferença. E nós ficamos ali, morando ali naquela casa ali, no quarto que eu nasci. Eu lembro como se fosse hoje, acho que meu irmão e eu temos uma diferença de 3 anos. Eu lembro, minha lembrança mais antiga que eu tenho é de quando meu irmão nasceu, no mesmo quarto que eu nasci. E nós nascemos de parteira. Eu nasci de parteira, meu irmão também nasceu de parteira. E minha mãe tomando uma canja, sabe aquelas canjas de galinha caipira, com fubá queimado, me parece. Fubá queimado, me parece, que a minha avó fez. Pra dar sustância, né? Imagina, parto normal em casa de parteira. Recurso zero. E eu lembro, eu tenho uma memória pra... Eu não sei como é que é a palavra que fala. Memória, assim, do paladar, do gosto. E eu lembro que eu comi essa canja. E eu lembro do gosto até hoje. Como foi também quando a mãe da Valquíria, minha sogra, fez pra Valquíria quando nasceu meus filhos. Valquíria chegou em casa do hospital, tanto Vívia como o TT. A mãe dela fez
essa canja com galinha caipira e fubá queimado, me parece. Fubá torrado, é uma palavra mais correta. Fubá torrado, eu lembro do gosto. E eu lembro que meu irmão nasceu também, aí ficamos ali. Morando na mesma casa com a minha avó. Aí do lado tinha a garagem, que era a garagem do meu avô, onde ele guardava a carroça dele com o cavalo, com o burro, que ele tinha uma carroça com burro, né? E aí depois já não era uma carroça, daí era um carrinho. Ele comprou um carrinho, não sabia dirigir. Meu pai que era o motorista dele, e depois ele aprendeu a dirigir. E a garagem do meu avô fechou, fizeram um fogão de lenha lá. Até hoje tem esse fogão. E era 2 peças, nós morávamos ali. Eu lembro que eu tinha uma cama, daquela cama de abrir, sabe aquela cama de ferro? Nem sei se existe mais, você abre ela assim, puxa os pezinhos assim, abre assim no meio, né? Eu dormia numa cama daquela lá. Aí depois, meu pai comprou uma cama, acho que era da minha bisavó, de solteiro. Eu passei a dormir nela, eu e meu irmão. Era colchão de palha de milho. A gente mijava na cama, né? Era 2 coisas gostosas. Quando a gente mijava, minha mãe me trocava, eu lembro, né, trocava, aí botava uma coberta assim em cima da urina, assim, pra tampar, pra você não dormir naquele molhado, né? Aí ficava quentinho, ficava gostoso de dormir. E aí final de semana tirava toda aquela palha de dentro do colchão, botava no sol para secar, lavava a capa do colchão, era feita de saco de açúcar. Acho que hoje nem existe mais saco de açúcar. Pode ter um saco, mas daquela maneira que é tecido resistente, acho que não existe mais. Lavava e aí à tarde, né, embalava, preparava, costurava na mão a boca do colchão, que era um sacão em forma de colchão. Aí botava, ficava macio, a gente chegava... Eu e meu irmão ficava doido que chegava à noite logo pra gente deitar e dormir no colchão novo. Nossa! Como a gente era feliz com tão pouco, né? A gente era tão feliz com tão pouco, e hoje a gente às vezes tem muito mais do que tinha e não alcança a felicidade. Às vezes tem um ditado que tem um conhecido meu que fala pra mim, ele fala assim, parente, tem gente que é tão pobre, ele fala desse jeito, parente, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Eu demorei para entender essa frase. Dinheiro não significa as coisas não, pessoal. Dinheiro não significa. É muito melhor ter amigos. Muito melhor. Hoje eu sei o que é muito melhor ter amigos do que ter dinheiro. E a gente era feliz, tão feliz com tão pouco. E eu e meu irmão ficava doido que chegava logo à noite. Aí nós evoluímos. Aí meu pai comprou um beliche. Ele foi na venda da esquina do Thiago e comprou 2 colchãozinhos. Uns colchãozinhos dessa finurinha assim, ó. 10 centímetros tinha um colchão. Pra mim e pro meu irmão. Eu lembro que ele pagou na época, acho que 100 cruzeiros, 100 mil cruzeiros, não lembro. Eu lembro que ele pagou no colchão. E aí esse beliche acompanhou nós, eu e meu irmão, durante muitos anos. Eu casei a primeira vez ao sair de casa, que nós moramos ali nessa casa, que era a garagem do meu avô, até com 7 anos. Aí com 7 anos meu pai comprou uma casinha lá em Paraíso, falava Casa Popular, lá na Vila Santa Terezinha, em Paraíso do Norte. E nós fomos pra lá e o beliche foi com a gente. E eu dormia no beliche em cima, meu irmão embaixo. E foi até eu casar a primeira vez. Quando eu saí de casa com 19 anos a primeira vez, com 18 anos. Eu me alistei, fui para servir o exército, aí na última hora não fui. E aí eu saí de casa, fui para Maringá, procurar emprego, trabalhar, fui com a cara e a coragem. Fui para Maringá, mas meu avô e minha avó moravam na casa ainda que eu tinha nascido. Aí fui para Maringá, comecei a trabalhar lá. O primeiro emprego que eu arrumei em Maringá foi numa loja que vendia imagens
imagens assim de santo, né? Santo. Vendia todo tipo de imagem. O candomblé, umbanda, igreja católica, né? Que usa imagens. Vendia fumo de corda. Eu trabalhei lá. E aí, acho que eu fiquei uns 2, 3 meses só nessa. Aí já passei na outra esquina da mesma rua que eu trabalhava, fui trabalhar no escritório. Meu sonho era trabalhar no escritório. Trabalhei no escritório. E meu avô e minha avó continuam na casa. Minha bisavó, vó Mena, ficou doente, né? Aí veio morar com a minha avó. Daí ela veio morar nesse quarto que eu e meu irmão nascemos. E ela ficou lá até os últimos dias de vida dela. Ela faleceu nesse quarto. Minha bisavó faleceu nesse quarto. E aí, beleza. Aí passou o tempo. Meu avô também chegou a idade para ele, né? Chegou a idade, ficou doente, chegou a idade. E os últimos dias dele foi nesse quarto também. E quando meu avô morreu, minha mãe veio morar com a minha avó nessa casa. E minha mãe ajudava a cuidar do meu avô. E meu avô veio falecer nesse quarto. Aí minha avó pediu para minha mãe ficar na casa. E minha avó fez 2 peças para ela no fundo, seguindo a casa, né? Fez uma sala, uma cozinha pequenininha, um quarto grande e um banheiro. Fez para e minha avó foi morar nessa que ela construiu. E minha mãe veio morar na casa junto com o marido dela para ficar ali perto junto com a minha avó. E aí beleza, daí a minha avó ficou doente também, a idade chegou. Calma, a Sky chegou aqui. A Sky, se não pegar ela não deixa quieta. E aí, pessoal, a Sky pensa numa menina que tá... Ela não era assim carinhosa assim, né, meu amor? O Cleitinho tá lá dormindo na cama ainda. A Tchuca tá aqui, né, Tchuca? Você quer vir também, Tchuca? E aí, pessoal, a minha mãe... Vem cá, Tchuca, deixa eu pegar a Tchuca também. Vocês não vão brigar não, tá? Eles pensam que eu tô comendo. Pensa num povo que tem um apetite pra comer bobageira. Comer ração que é bom, nada, né? E aí... Minha avó ficou doente e foi... Antes da minha avó ficar doente, eu quero contar uma história do meu avô aqui. Eu morava na Bolívia nessa época. Não, eu estava morando no Brasil ainda. E aí minha mãe ligava para mim e falava, minha avó falava para mim, Marco... que era pra mim ir pro Paraná, pra ir lá na casa do meu avô, que meu avô queria falar comigo, né? Meu avô queria falar comigo antes dele morrer e tal, e era pra mim ir pra lá. E aí nunca dava certo, eu morava longe, 1.600 quilômetros, já tinha as crianças pequenas, e aí um dia eu sempre falava com Deus, eu quero fazer um trato contigo. Eu quero que você deixa eu ver meu avô, eu quero ver meu avô vivo. Eu preciso falar com ele, vivo. Sempre falava com Deus assim. E um dia pintou uma viagem para mim pro Paraná e de avião, rapidinho. Pintou rapidinho. Foi assim, ó. Questão assim de 1h30. Eu precisava ir pro Paraná e 1h30 depois eu já estava dentro do avião indo pro Paraná. E aí fui lá, resolvi o que eu tinha que resolver lá onde eu trabalhava. E aí fui na casa da minha avó. Cheguei lá e encontrei meu avô doente. Meu avô tava bem doente já. E aí sentamos na mesa. Eu sentei na mesa com ele, almocei. Meu avô gostava de tomar uma Brahma. Ele gostava de tomar uma Brahma Chopp. E aí eu abri uma Brahma Chopp pra ele, quente. Ele tomava uma cerveja que ele gostava de tomar com espuma, a cerveja. E abri uma Brahma pra ele, tinha lá, né? Aí minha avó falou, mas você vai dar Brahma pro seu avô? Tá? Eu falei, Lúcia, o vovô já tá vivo por Deus. Ele já morreu faz tempo. Você não tá vendo? Deixa o homem sentir satisfazer o desejo. Ele pediu pra tomar uma Brahma, deixa ele tomar.
tá a idade avançada, doente, não tem mais cura, não tem mais jeito. E aí ele tomou a brama dele, aí almoçamos, conversamos, e ele fala, Marca, essa casa aqui vai ser sua e do Marcinho. Vai ser sua e do Marcinho, vai ser da sua mãe, depois vai ser sua e do Marcinho. Marcinho é meu irmão. E aí eu lembro que eu nunca imaginei que eu ia carregar meu avô. Meu avô que me carregava. Carreguei ele, botei ele na cama, tal, me despedi dele, aí fui lá na mesa que nós almoçamos, sentei com a minha mãe e minha avó. Falei pra minha mãe e pra minha avó desse jeito. Falei, olha, eu tinha um trato com Deus, e o trato era eu vir aqui ver o vovô vivo ainda, sentar, conversar com ele, e Deus cumpriu a parte dele. Eu sentei, almocei com o vovô, ele tomou uma Brahma chopp, que ele gostava de tomar, conversei com ele. Eu vou pedir para vocês, como eu tô longe, é difícil para mim vir aqui. É difícil para mim vir aqui. Se acontecer dele falecer, porque a qualquer momento ele pode falecer. Se acontecer dele falecer amanhã ou depois, eu vou pedir para vocês não me avisarem. Não me avisarem. Por quê? Porque se me avisar, eu vou ficar preocupado, vou querendo vir e eu não posso vir. E eu não posso vir. Então eu vou pedir para vocês. A hora que ele falecer, enterra ele. Faz o que vocês acharem que deve fazer. Depois de uma semana me liga. Depois de uma semana. Me liga, Marco, ó. Estamos te ligando, seu avô faleceu, tá? Beleza? Tá, tem uma semana já e tudo bem. Eu já saí dali já preparado. A única coisa que a gente tem certeza nessa vida, pessoal, é que a gente nasce pronto para morrer. Mas não vamos ter escapatória. Então você tem que estar sempre preparado. Eu mesmo não nasci, já nasci morrendo. Eu nasci morrendo. Vou baixar um pouquinho aqui para vocês verem a Sky. Aqui, na Sky. Deixa eu ver como é que eu baixo mais um pouquinho aqui para vocês. E aí, beleza. Aí nesse intervalo, demorou uns dias ainda para meu avô falecer. E aí nós fomos morar na Bolívia. Nós fomos morar na Bolívia. Vocês podem até estar falando assim, mas Marco, mas você está falando que o seu avô faleceu, sua avó faleceu. Você não fica assim emocionada? Porque se fosse Valquíria, ela já estava até chorando. O que acontece, pessoal, é que eu já fui gerente de cemitério, trabalhei com funerária já. Então eu sempre fui frio assim com a morte. Porque a certeza da vida, a vida da gente, o que a gente aproveita é quando a gente nasce e quando a gente falece. É o intervalo. Esse intervalo entre nascer e morrer, que é o que nos define. Se a gente define se a gente vai para o céu ou não, para quem acredita, tem gente que não acredita que vai para o céu ou vai para o inferno, entendeu? Tem gente que acredita que a gente passa aqui para ter uma evolução, então é nesse período, tudo acontece nesse período, entre vida, entre nascimento e morte. Então eu sou muito tranquilo em relação a isso, E aí, eu tô lá na Bolívia, meu telefone tocou, do Brasil. Eu falei pra minha mulher, falei pra Valquíria, quando tocou o telefone eu vi o nome, falei, meu avô faleceu. Eu falei, como é que você sabe? Eu falei, é do Brasil. Aí não deu outra, era minha mãe. Minha mãe ligou, falou, mas seu avô faleceu. Eu falei, tá bom, fazer o quê, né? A vida é assim, não tem jeito. Eu fico sem saber o que falar. Eu falei, quando que foi? Ela falou, foi ontem. Eu falei, a senhora podia ter esperado um pouquinho mais pra me falar. Mas já enterrou? Já enterramos ontem. Então tá bom. Que a gente fica com vontade de querer ir. E aí tá. Aí minha mãe tá lá com a minha avó e tal. Aí minha avó ficou doente. Quando vocês viram, esse vídeo que vocês viram aí, da minha avó, ela já tava assim, variando, ela conversava com a geladeira. Essa história que ela tá contando aí é uma história da cabeça dela, entendeu? Mas eu sempre dei atenção para ela. E ela sempre falava, Marca, essa casa aqui vai passar para sua mãe, depois vai para vocês e pro Marcinho. Essa casa é da sua mãe, depois vai para você e pro Marcinho. Sempre ela falou, como meu avô falava. Aí beleza, aí a gente foi. Uma vez eu tenho foto. A última vez que eu vi minha avó viva, fiquei muito chateado, porque eu nunca imaginava ver minha avó daquele jeito.
Minha avó sempre foi alegre, ela já não enxergava, ela não estava enxergando. Estava deitada na cama, eu coloquei na mesa, sentamos na mesa, eu, ela, os meus filhos, eu tenho essa foto, e conversando, minha avó rindo, minha avó nunca ficou triste. Nunca foi triste a minha avó, eu não lembro de ter visto a avó Lúcia triste. E aí eu falava, avó Lúcia, eu não aceito ver a senhora na situação dela. Não, Marco, não. E eu falei, a senhora não quer ir no médico ver essas vistas? Vamos no médico ver essa... Porque de repente a senhora pelo menos enxerga. Não quero, meu filho, minha vida já acabou aqui. Minha vida já passou meu tempo aqui. Só tô esperando. E ela falava assim. E aí, nós morávamos no Mato Grosso, daí nós mudamos pra cá. Daqui onde eu moro, na cidade da minha mãe, dá 500 quilômetros, 530 quilômetros. E aí um dia minha mãe me ligou que a minha avó tinha falecido naquela hora. E eu fiquei, sabe, eu nasci de parteira na casa da minha avó, cara. Ali eu senti que eu queria ir, eu tinha um carro em condições de ir, um carro bom, é esse que está acidentado aqui na porta de casa. Eu tinha condições de ir, eu queria ir porque era minha avó que me criou praticamente. Minha avó foi a primeira pessoa que me deu banho, eu acho. E tem uma história, minha avó ela era crente de uma igreja, muito crente, minha avó era muito crente. E quando ela batizou nessa igreja dela, ela estava me segurando no colo. E o que fez a minha avó batizar foi porque eu chorei no colo dela. E ela me levou para minha mãe. E isso é incrível porque eu nunca choraria no colo da minha avó. Nunca. Eu choraria no colo da minha mãe. No colo da minha avó, nunca. E aconteceu e minha avó pegou e batizou na igreja naquele dia. Então é uma história muito bonita que eu tenho com a minha avó. E eu queria ir na minha avó. Nessas horas, o dinheiro é importante. E a amizade também. Eu tinha um carro bom, tinha condições de ir. Valquíria não estava trabalhando nessa época, todo mundo poderia ter ido, mas eu não tinha dinheiro para ir. Foi bem na época que a gente estava numa situação difícil. Nossa, mãe, eu não pude ir 500 quilômetros para ir no velório da minha avó. Eu não pude ir 500 quilômetros. Aí me deixou chateada. Aí minha avó faleceu nesse mesmo quarto. Nesse mesmo quarto que eu nasci, meu irmão nasceu, minha bisavó morreu, meu avô morreu e minha avó morreu também, nesse mesmo quarto. E minha mãe mora lá na nossa casa. E provavelmente minha mãe também vai morrer nesse quarto. E eu não tô querendo morrer agora não, mas já falei pra Valquíria que é o quarto que eu vou morrer. É o quarto que eu nasci. O quarto que eu cheguei nesse mundo, pessoal, é o quarto que eu vou embora desse mundo. Entendeu? Tem gente que não liga pra essas coisas. A casa vai ser minha do meu irmão já falou, Marco, eu não quero essa casa, eu não quero. Eu falei, não, negão, mas a casa eu chamo meu irmão de negão, né? Eu falei, não, negão, essa casa é minha e sua. E eu vou vir morar aqui os últimos dias da minha vida para me terminar nesse quarto aí. E já falei para meus filhos, a casa vai ficar para vocês e vocês não vão vender essa casa. Meu irmão tem uma filha e ela não precisa da casa, como meu irmão não precisa. E eu também espero não precisar um dia. Mas vou falar para eles, não vende não, quando nascer meus netos, os filhos da minha sobrinha, que vão ser meu sobrinho neto, eu vou falar para eles, vocês não precisam dessa casa aqui para nada. Então deixa a casa na família, deixa 200, 300 anos e vai passando de geração em geração. Vai passando de geração em geração para ficar com a casa. Deixa a casa aí. Foi a casa que o meu avô trazia a madeira dela a uns 5, 6 quilômetros nas costas.
Ele trabalhava numa serraria lá na saída da cidade. Naquela época era picada, carreador. A cidade era uma vilinha de nada. E todo dia ele vinha com uma madeira nas costas para construir essa casa. Embora a casa já tenha sido feita de alvenaria em volta, o telhado é original ainda. A madeira do telhado é madeira original ainda. É uma madeira de uma casa que tem mais de... Ela começou a ser construída há mais de 60 anos atrás. Mais de 60 anos atrás. Então a madeira é original. O forro que está lá na casa é original, quando meu avô forrou depois de grande. Essa colher aqui, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui para me mostrar para vocês. Essa colher aqui, deixa eu pegar aqui meu óculos, mostrar. Esse desenho dessa colher é o desenho da colher da minha avó. Essa colher, eu tenho uma com o desenho da colher da minha mãe, tá lá na cozinha, lá na cozinha. Essa colher aqui, eu e meu irmão brincávamos com essa colher. E a casa da minha avó era de madeira, né? A casa lá, e ela não tinha porão. Mas ela tinha um subterrâneozinho embaixo que tinha uns buraquinhos, que ela era, o alicerce era de material, né? De tijolo. E a casa de madeira foi feita em cima do alicerce. Então no alicerce tinha umas portinholinhas desse tamanho assim, ó. E meu irmão brincando ali, nós jogamos essa colher, jogamos uma da minha mãe lá dentro. Porque minha mãe não dava 2 colheres para nós. Minha mãe me dava uma, e se nós devia ter o quê? Uns 3, 4 anos, eu devia ter. E que sempre eu e meu irmão brincamos nessa casa, sozinho, só nós dois, sozinho. Nós tínhamos um amigo que ia lá brincar com a gente, também chamava Márcio. Isso eu tô falando há 45 anos atrás, mais de 45 anos atrás. Vou botar uns 47 anos atrás, devia ter uns 5 anos. E essa colher, uma da minha avó, eu não lembro se era eu ou meu irmão que tava brincando com essa colher da minha avó, e uma da minha mãe. E nós botamos nesse buraco lá e ficou lá. Ficou lá mais de 40 anos essa colher lá debaixo da terra lá. Lá não pegava chuva, não pegava nada, né? Embaixo da casa. Aí agora quando minha mãe fez ela de material em volta, começou a fazer, ela achou essa colher e achou a outra que era dela que tá lá. Aí eu trouxe para casa, para mim. Como eu tenho a máquina de costura da minha avó, com os pezinhos de ferro dela, que eu brincava embaixo com meu irmão. Eu e meu irmão brincava, eu tenho a máquina aqui. Porque minha mãe não liga muito para essas coisas não. E aí eu trouxe para mim. E esse Márcio, ele era filho da Nancy. Márcio, filho da Nancy. A Nancy era amiga da minha mãe, ela morava numa quadra e ela ia em casa brincar. Era só eu e meu irmão. E o Márcio mudou de lá, sumiu, nunca mais eu vi. Aí uns 3 anos atrás eu reencontrei com ele lá em Maringá. Ele tá morando em Maringá. Encontrei com a mãe dele, com o pai dele e tal. Meu pai era amigo do pai dele. Fazia tempo que não vira, aí se vira. Estão sempre se falando lá por WhatsApp, lá os dois velhos. E o Márcio eu tive o prazer de reencontrar com ele. Nós conversamos lá e tal. E depois eu vou sempre em Maringá, vou na correria, porque Valquíria vai comigo quando eu vou. E aí ela pega ela tem alguns dias de folga, então eu vou lá, resolvo, tem que resolver e volto. Eu não fico com tempo lá em Maringá. Agora eu quero ver se a gente começa a ficar, terminando a faculdade dos meus filhos também. E aí, pessoal, foi desse jeito, foi dessa maneira aí. Cresceu eu e meu irmão na casa da minha avó, nascemos de parteira, brincamos lá, mudei com 7 anos lá para outra casa, mas eu sempre vinha na casa da minha avó. Quando minha mãe se separou do meu pai, que ela tem um marido dela, o Gilmar, eles moravam na casa dele. E quando eu ia lá pro Paraná, eu ficava na casa da minha avó, porque era maior a casa, né? Tinha mais jeito. Aí depois minha mãe foi morar lá, sempre nós vamos lá. Eu gosto de ficar lá na casa lá. Tem um vídeo que eu faço, que eu tenho feito no Natal, que eu fiz na outra página velha, mas o que eu coloquei nessa página, esse vídeo.
do Natal que eu passei lá na casa da minha mãe, de uns 4 anos atrás, no Natal. E é onde a gente vai. É onde eu gosto de ir ali na casa da minha mãe e lá na minha sogra. Lá na minha sogra tem umas cachoeiras bonitas também. Mas a gente sempre ia. Mas agora deu uma arrochada geral, né? Eu acredito que Deus abençoe esse ano, as coisas vão ser diferentes. As coisas vão melhorar. E aí a gente vai voltar a dar uma passeada. Aproveita também, passa na casa de alguns seguidores que quiser. Sempre tem alguém que fala, Marcos, quando você vir para cá, passa aqui em casa. Porque, pessoal, dessa vida, independente da sua crença ou da sua religião, independente do que você acredita, independente. Eu tenho minha crença, eu acredito que, eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito que existe um Deus, um único Deus, tremendo, superior, que criou tudo nessa vida, criou o céu e a terra. Eu acredito nesse Deus. E eu acredito que ele tem um propósito. Ninguém sabe qual que é o propósito de Deus, porque eu sinceramente, eu não acredito que Deus cria o universo do tamanho que ele é, porque o mundo não é só a Terra, pessoal. A Terra é insignificante perante o universo. E o que é o universo? O universo não é uma fantasia. O universo não é algo de ruim, de mal. O universo foi criado por Deus, foi Deus que criou o universo. Então somos criatura do mesmo Deus. Então eu não acredito que Deus vai criar um universo tão imenso, que o homem não tem capacidade nem de imaginar, porque o universo está expandindo, está crescendo. Deus descansou no 7º dia. Se a semana tem 7 dias, ele descansou no 7º dia e no 8º dia virou a semana. Ele começou a trabalhar de novo, porque ele trabalha até hoje construindo esse universo, porque o universo está expandindo, está crescendo. Então eu não acredito que o propósito dessa vida é a gente vir nessa terra, passar 70 anos da nossa vida aqui e morrer e acabar. Morreu, pra onde você foi? Você vai pro céu ou você vai pro inferno? Acabou, é pra eternidade. Não, eu não acredito nisso. Me perdoe os que não acreditam, mas eu não sei eu ainda não sei qual que é o propósito de Deus para a humanidade. Mas eu acredito que é um propósito muito grande. Talvez a gente descubra lá na frente. Não sei, mas uma coisa eu sei. A gente tem que aproveitar o momento do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Esse intervalo aqui, ó, que a gente tem que procurar viver o melhor dessa terra, fazer o melhor para nós, fazer o melhor para as outras pessoas. O que você não puder fazer de bom para outra pessoa, então não faça nada. Eu não posso fazer nada de bom para aquele cidadão, então também não vou fazer nada. Não procura atrapalhar a vida dos outros, não procura ter inveja de ninguém, não procura desejar o mal para os outros. Porque o mesmo sol que brilha para fulano, brilha para cicrano. O sol é o mesmo que brilha para todos. Se ele é bom, ruim, se ele é branco, preto, se é homem ou se é mulher, se ele tem tal crença, se ele acredita em tal crença, se ele não acredita, se ele tem tal opção sexual, se ele não tem, o sol brilha para todos. Para todos brilha o sol, tá? A sombra não. A sombra é para aqueles que buscam ela. A sombra você tem que correr, porque o sol brilhar é muito bom, pessoal. O sol brilhar é ótimo. Mas chega uma hora que você tem que ter uma sombrinha para você poder descansar. Então essa sombra você tem que correr atrás. Também não acredito que nessa terra tem alguém que seja o dono da verdade, porque tem umas pessoas que querem ser o dono da verdade, ele quer impor a verdade dele na sua vida. E eu não acredito que esses camaradas, que essas pessoas que acham que são os donos da verdade, eles são tão donos da verdade quanto que eles imaginam que são, entendeu? Vejo muitos caroneiros aí, igual meu pai fala, depois do bicho morto, todo mundo deu tiro. Você entende o que eu quero dizer, né? Depois do acontecido, aparece tantos
dizeres, tantas filosofias depois de acontecido. Não, quero ver falar antes. Então, pessoal, é desse jeito. Mudamos até um foco da minha infância. Minha infância foi assim. Foi muito boa. Cresci com a minha avó, na casa da minha avó. Minha mãe querendo dar cintada em mim e eu correndo em volta da barra do vestido, da saia da minha avó. Assim, minha mãe querendo dar cintada, não podia dar cintada porque eu estava em volta da minha avó. E se ela batesse em mim, ia acertar as pernas da minha avó. Vó Lúcia, essa que vocês viram aí no começo do vídeo aí. E se um dia a gente fosse encontrar, eu não vou dizer para você que eu falo que a gente vai se encontrar todo mundo e que não vai encontrar todo mundo, porque ninguém nunca voltou para dizer que para onde ele está, o que ele está fazendo. Existem algumas teorias, são teorias, mas se um dia a gente encontrar com as pessoas que se foram dessa, eu quero encontrar com minha avó, quero encontrar com meu avô. Tem meu avô Procidônio também. Meu avô Procidônio é o pai do meu pai. Eu lembro muito bem, meu avô Procidônio gostava de assistir antigamente um programa na televisão que chamava Reis do Ringue. Eu era moleque. Reis do Ringue chamava. Era um programa de luta. Sabe essas lutas desses mexicanos com máscara? Umas lutas falsas. E passava na televisão na minha casa, televisão zona preto e branco, aquela bitelona assim que eu colocava uma coberta na janela para escurecer tudo, para você conseguir ver a imagem. E conforme os caras lutavam lá, meu avô defendia aqui, desviava. Eu vou que eu tive pouca convivência com ele, Minha avó Geralda é mãe do meu pai. Diz a mulher do meu pai que ela morreu brava comigo. Carregaram meu chinelo. Ela morreu brava comigo porque ela morava no fundo da casa do meu pai. Meu pai tem 2 casas que ele aluga e minha avó Geralda morava numa dessas casas. E agora, depois, minhas crianças eram pequenas, ela conheceu minhas crianças. E eu cheguei lá, a Maria, mulher do meu pai, falou: Marco, a sua avó Geralda tem um colchão lá, um colchão velho, eu tenho um colchão novo aqui para dar para ela, mas ela não quer, ela quer ficar com o colchão velho dela, e o colchão velho dela tem percevejo, mano, tá com percevejo. E tem que tirar. Eu falei: ah, é, Maria? Tá certo, tá bom. A velha Geralda deu uma bobeira, eu entrei lá dentro da casa dela, peguei o colchão dela, botei no quintal, naquela época não era murado, não tinha casa dos lados da casa do meu pai, e meu pai só tinha uma casa do fundo, e uma plantação de soja no fundo da casa do meu pai. Hoje é tudo cidade. Peguei aquele colchãozão, joguei no quintal, peguei um fósforo, puf, queimou o colchão dela. Pensa numa velha que ficou brava comigo. A velha ficou brava. Eu falei pra ela: avó Geralda, a senhora não precisa dessa miséria não, pelo amor de Deus. Se tem percevejo, já não tem mais, queimou. E se não tem, o colchão da senhora estava feio, estava velho. Sabe aqueles velhos antigos que não gostam de jogar as coisas fora? É igual a gente vai ficando velho, a gente começa a guardar umas coisas. Nossa, não sei pra que isso. E aí eu tenho que encontrar, se for possível encontrar com ela, eu tenho que encontrar. Falar: e aí, ó, teve que queimar o colchão, não teve jeito não. Mas foi muito bom minha infância, pessoal, foi muito bom, brinquei muito. Nossa, nós brincava até 11 horas da noite, a molecada, quando a gente mudou da casa do meu avô, lá no quintal do meu avô, mudamos lá para Popular, lá. Eu, Bimba, Paulinho, o Lei, o Mar, que era irmão do Bimba, Claudinho, Serginho, o Marcão, irmão do Claudinho, do Serginho, quem mais tinha? Era essa molecada aí, brincava demais, nossa. O Claudemar, a Zinha. E a Neném, que morava na casa que fazia fundo com a nossa, assim, a gente fazia cirquinho, construía circo mesmo, construía cirquinho, fazia circo. E eu lembro da Sueli, eu fui o palhaço uma vez no circo, eu, Renato Góes que já é falecido, me parece. Acho que a Sueli, se eu não estou enganado, também já faleceu.
A Sueli fez clara de ovo com açúcar, ou espuma com açúcar, não sei, pra gente fazer a máscara branca, assim, fazer uma máscara branca pra ser o palhaço do circo. Eu lembro uma vez, tinha sido Pica-Pau Amarelo, e o pessoal do Pica-Pau Amarelo, eles construíram uma espaçonave, foram para 2 planetas. Todos os nomes começavam com a letra T, então a Emília teve que virar Temília, Pedrinho, Tedrinho, Narizinho, T-Narizinho, coisa assim, e depois eles foram para um outro planeta que tudo começava com a letra Z. E aí a gente resolveu fazer uma espaçonave pra gente. Vamos construir uma espaçonave? A gente tinha um cirquinho, né? O circo já estava pronto, armado de bambu, com papelão, pano velho, criamos aquele circo. E aí a gente foi no ferro velho, pegamos peça de rádio, tudo quanto é peça que tinha fio, nós pegamos. Aí chegamos no cirquinho, emendamos tudo aqueles fios, fomos emendando, fizemos aquela arapuca de fio emendado. E aí precisava colocar na tomada. O moleque, o bicho não tem juízo. Colocar na tomada para poder a espaçonave ligar a espaçonave. Mas ninguém tinha coragem de colocar na tomada, porque o medo de levar choque. Ainda bem que nenhum moleque teve coragem, porque ia dar uma explosão ali, eu imagino, aquele monte de fio ligado. Como que não ia ser? Aí nós vimos também uma vez na televisão, acho que no jornal, o cara, ou numa novela, não sei, o cara voando uma asa delta. E a gente já no outro dia, molecada, já corremos lá, já fomos lá, não tinha bambu, pegamos lá o bambu, fizemos um triângulozão grande de bambu, assim, ó. Grande, assim, ó. E aí fizemos aquela armação de bambu, amarramos com arame velho, aí começamos fechar com papelão, com plástico, com sacola velha, com pano velho, e fizemos aquela asa delta. E a gente ficava imaginando, a gente ficava fazendo plano para levar a asa delta lá na Baixada para a gente correr para voar com ela. Quando a gente voasse, a gente ia passar por cima, assim, ó. A gente juntava aqueles papelzinhos de político, né? Político jogava muito aquele santinho. E naquela época passava avião também jogando uns panfletos. Nem lembro do que tipo de panfleto que era. E a gente juntava tudo aqueles panfletos. Ó, quando nós saímos na nossa asa delta, nós falamos, quem que vai primeiro? Quem que vai segundo? Nós vamos jogar aqui por cima, aqui, ó. Então foi uma infância muito boa mesmo, pessoal. Brincamos bastante, não tinha televisão, no máximo era um carrinho, quando a gente ganhava no Natal, e guardava o máximo esse carrinho para não estragar, então quase não brincava, porque se estraga, não tinha outro depois para brincar, não tinha. Então a gente brincava de correr, apostar corrida. Foi muito bom. Hoje, a molecada brinca com o celular na mão, né? Tudo é no celular, ninguém faz mais nada. Mas é isso aí, pessoal. Eu não posso reclamar da minha infância. E peço a Deus. Meus filhos brincaram ainda. Brincou. TT tinha uns amigos dele lá, o filho do Noel, lá quando a gente morava lá no Jardim do Trevo em casa. Eles brincou muito na terra. Meu filho aprendeu a andar de bicicleta, caía no areião lá, tal. Meu filho brincou. Mas agora é só no computador. E eu peço muito a Deus para que me dê condições de estar aqui. E o dia que eu tiver meus netos, eu poder brincar com eles na terra, ensinar para eles o que é brincar na terra. Porque no ritmo que nós vamos, vai acabar. No ritmo que nós vamos, vai ser até pecado brincar. E se brincar, vai ser até crime brincar com os netos na terra. Escuta o que eu estou falando para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Ó, já vai dar quase 1 hora de prosa. Com o da minha avó vai dar 1 hora de prosa. Mas foi muito bom. E agora eu tenho uma vida também. Uma vida, embora com algumas dificuldades, muito boa com a Valquíria. Muito boa. Dificuldades por quê? Porque eu vou falar para vocês, não é fácil botar 2 filhos numa faculdade.
das pessoas que eu me lembro aqui agora, que teve 2 filhos na faculdade, ao mesmo tempo, estudando junto, eu me lembro de um camarada que ele tem muito mais condições que eu, mas muito mais condições mesmo. Ele não deu conta. Foi botar os 2 filhos em medicina. Se eu não estiver enganado, acho que nenhum dos 2 formou. Começaram a estudar um tempo e pararam. Não estou lembrando de nenhum outro aqui. Não é fácil. Como também conheço gente que hoje é médico. Tem uma médica conhecida minha, tá lá no nortão do Mato Grosso. Ela formou na raça. Eu tiro o chapéu para ela. E hoje ela é médica. E ela falou para mim outro dia, falou: Marco, meu pai não tinha condições de me ajudar. Meu pai não podia me ajudar. Meu pai não me ajudou, ele não podia. E ela formou na raça. Deu os pulos dela, formou. Então, tudo é uma questão de foco, de objetivo e de não desistir. Entendeu? O sucesso é dos que nunca desistiram dele. Porque se a gente pensar que a gente é derrotado, que a gente pensar que a gente é um fracassado, se nós pensarmos assim, nós seremos derrotados, nós seremos fracassados. Nós somos o que pensamos. Os sonhos que nós temos que sonhar. Que nós nunca vamos passar do que nós sonhamos. Então você tem que sonhar, você tem que ser ousado no seu sonho. Eu acho que eu ouvi isso em algum lugar. Você tem que ser ousado. Sonha, pode sonhar. E peça a Deus para que te dê sabedoria, condições para você trabalhar para você conquistar os seus objetivos. Tá bom, pessoal? Se por um acaso não sair legal numa página nossa, vai estar no nosso canal também esse vídeo, tá? Muito obrigado por vocês terem ficado até agora aqui comigo. Muito obrigado. Se quiser ouvir outra história da minha vida, outro assunto, pode escrever nos comentários. Marco, fala tal coisa. E aí eu vou falando e nós vamos tendo dedo de prosa. Valeu? Um abraço, sucesso, Deus abençoe. Vamos ver se hoje o Valquíria está animado a fazer mais um pouquinho a live hoje, que acho que hoje a gente consegue atingir o objetivo da plataforma. E depois que a gente atingir, claro que somos muito gratos a vocês, a gente vai continuar fazendo para manter. E prosear com vocês é bom demais. A Valquíria gostou muito de fazer ao vivo, é muito bom. Valeu, pessoal, um abraço, sucesso, Deus abençoe. Tchau, tchau.